Olá, gente, bom dia. Márcio Simões subindo um vídeo agora às 6h10 da manhã. Hoje estou aqui na minha residência. Vou ficar por aqui no escritório. Só falta uma negociação para ser feita. Está pendente devido à questão de preço, tá? Mas estamos aqui hoje o dia inteiro no escritório aqui dentro de casa, dentro da residência, já em fase de reta final para o final do ano aí, para as férias tão desejadas de Márcio Simões. E estamos aqui, tá, minha gente? Então estou subindo esse vídeo agora para desejar a todos vocês um excelente dia. Um dia bastante paz, bastante esperança, com bastante fé de que tudo na vida vai acabar de uma maneira certa e que Deus está sempre ao nosso lado, nos iluminando e nos trazendo os benefícios a quais Ele sabe que a gente merece, né? Ontem subimos algumas matérias a respeito da política. Subi o último vídeo, até foi uma questão de desabafo a respeito dessa pouca vergonha que é o aumento do fundo eleitoral. Bom dia, Juliana. Bom dia. Que é o aumento do fundo eleitoral, que é uma verdadeira pouca vergonha que uma parte da nossa classe política tentou e está tentando, né? Mas a atitude do cidadão brasileiro pesou bastante, tá? A reação negativa de todos nós, de todo cidadão brasileiro, está pesando. Já estão querendo voltar para trás e falar em 2 milhões, como quem diz, é melhor pegar um aumentinho que seja pouco, mas pelo menos pegar alguma coisa e não deixar de pegar nada, né? Todos vocês que votaram a favor do aumento do fundo eleitoral, na grande realidade, para mim, vocês não pensam no Brasil, vocês não pensam no cidadão brasileiro, vocês são os verdadeiros atrasos para a nação brasileira, tá? Então, é assim que eu vejo, e é assim que eu penso, e é assim que eu me expresso. Eu não vou deixar nunca de falar aquilo que eu sinto, sendo ele de forma positiva ou sendo o meu pensamento de forma negativa. Eu vou falar e não vou temer a nada, tá? Subi aí a matéria com a listagem aí dos 233 deputados que lutam contra o Brasil e que lutam contra o cidadão brasileiro. Subi a matéria, já alguém tinha subido, e se tivesse caído na minha mão em primeiro lugar, eu teria sim colocado a matéria na mídia, sim. Eu não tenho medo de ninguém, não vão me calar nunca, ou eu me tornando um deputado federal, ou eu não me tornando um deputado federal. Tudo que tiver que falar para o cidadão brasileiro, eu vou estar sempre falando e alertando, sim, tá? Chega de injustiças com o cidadão brasileiro. O que os governos
os políticos, não os governos, além dos governos, o que está aí, o governo que está aí, nós não podemos julgá-lo muito ainda, mas já temos alguma base para julgamento, sim. Também comete algumas injustiças com o cidadão brasileiro, sim. Tá? Primeira injustiça foi aí, no meu ponto de vista, a reforma da Previdência, que para mim foi uma tremenda injustiça. Deveriam de ter feito a reforma tributária e não a reforma política. A reforma da Previdência, né? Me perdoem. E sim, e fazer uma reforma política. Não, eles foram fazer a reforma da Previdência para lascar a vida do cidadão brasileiro e reforma tributária um embromation, fazer aí uma simplificação tributária, e reforma política ninguém fala. Por que que o político não fala da reforma política? Porque não é interessante para ele. Só vivem de prometendo e usando a frase reforma política, usando a frase reforma política como alavanca para a reeleição. Tá? Então, é assim que eu vejo os políticos hoje. Eu, Márcio Simões, vejo assim. E todos não, mas milhões e milhões de cidadão brasileiro estão vendo da mesma forma. Mas são milhões de pessoas que enxergam da mesma forma que Márcio Simões está enxergando o caráter dos nossos políticos, a forma de agir com o cidadão brasileiro, como os nossos políticos estão agindo. São milhões de pessoas. Tá? Não adianta ninguém falar, tá, que nosso presidente ele sobe em pesquisa, isso e aquilo, não. A popularidade dele, não adianta falar, não. Tem muita pesquisa aí, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, que são pesquisas mentirosas, tá? Agora, a melhor pesquisa que você pode ter é o seguinte: você põe como objetivo na sua cabeça, você cidadão brasileiro, hoje eu vou perguntar para 10 pessoas o que estão achando do governo do Jair Messias Bolsonaro. Para 10, todo dia eu vou perguntar. Aí você marca no papel. Tal. Perguntei para 10. Tantas acharam positivo o governo dele, tantas acharam negativo. Faz isso uma semana. E no final da semana você faz o levantamento e você vê se o nosso presidente da República está bem perante o cidadão brasileiro. O que eu escuto muito é o seguinte: ele é honesto, sim, demonstra ser, mas é muito fraco e muito lerda as suas atitudes. É o que eu escuto. Tá? É o que eu escuto, é o que eu passo. Eu escuto isso, não é na mídia. Além da mídia, né? Além da mídia, vamos ser mais exatos. Eu escuto isso do cidadão brasileiro, do empresário brasileiro que está aí quebrando devido ao governo não tomar uma atitude rápida e fazer com que o país destrave. 1 ano de governo se passou e o nosso Brasil que melhorou? Melhorou sim, melhorou. A queda da corrupção, houve uma queda brusca na corrupção e só. Aí as pessoas se emocionam de ver nosso presidente dando um discurso emocionado, falando a respeito. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Discurso emocionado não põe comida no prato do cidadão brasileiro. Acabou. Era muito mais bonito, era muito melhor. Aliás, não é muito mais bonito, era muito melhor ele fazer um discurso empolgado com as atitudes que ele está tomando no nosso governo e que estaria tomando no nosso governo e beneficiando o cidadão brasileiro e destravando o Brasil e fazendo o Brasil voltar a crescer. Um discurso empolgado: estou fazendo, estou acontecendo, eu gerei empregos, o Brasil está crescendo, o PIB está isso e tal, não sei o quê. Aí sim,
Um discurso empolgado por boas coisas sendo feitas. Agora, discurso emocionado para mim é um sinal que a pessoa está tentando e não está conseguindo. Então ela está se emocionando de tanta luta e de não estar conseguindo fazer aquilo que ela quer fazer, né? Então isso para mim seria um discurso emocionado até por sentimento de dó, de querer que o Brasil ande e não conseguir. É muito difícil. Não estou aqui criticando o nosso presidente, não, mas nós temos a ideia, sim, que deve ser muito difícil governar o Brasil com várias pessoas batendo contra, ainda mais o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é uma pessoa que não tem muito apoio político, não. Ele tem apoios políticos falsos. Uma grande parte dos seus apoios políticos foram falsos e traidores com ele, né? Não sei bem se a palavra certa é traidores, porque também dentro dos bastidores da nossa política nós não sabemos o que rola lá dentro, tá? E isso eu falo hoje para vocês, que é uma incerteza, e não devemos nem até julgar nem até usar a tal frase que são apoios falsos, né? Porque o que me surpreendeu muito com a saída de várias pessoas do PSL no tempo do nosso presidente fazer parte do PSL foi a atitude do nosso senador Major Olímpio, que é um homem íntegro, falando que ele pretendia, estava analisando em sair do PSL. Então, por ele ser uma pessoa super íntegra, a gente já não sabe quais são os motivos que poderiam levar uma pessoa tão idônea que nem o Major Olímpio, o senador Major Olímpio, a pretender sair do partido, né? Então nós não sabemos se isso eu tenho a certeza que não seria enquadrado como uma traição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que não, pela cabeça de muita gente que conhece o senador Major Olímpio. Eu acredito que isso seria um alerta de que algo não está correndo bem entre a relação do presidente da República, Major Olímpio, e seus filhos. Que os filhos do nosso presidente, eles arrumam muita confusão dentro do governo. Talvez o nosso governo estivesse melhor se os filhos do presidente estivessem longe do Brasil, tá? Causaram muitos problemas já para o presidente da República, para o pai. Então, a gente não sabe ao certo se chega a ser traição, né? Na questão, pelo menos, Major Olímpio. Na questão de outros que saíram do partido enquanto o presidente estava lá, a gente já não pode pôr a mão no fogo, né? Alexandre Frota, quem é que vai falar pôr a mão no fogo por Alexandre Frota? Alexandre Frota sempre foi uma pessoa polêmica e continua sendo polêmico, né? Só que a polêmica que ele sempre criou na sua profissão artística causou a ele o que causou. Ele não era mais chamado para nada dentro da televisão, era dificílimo vê-lo na telinha da TV, né? E na política, as polêmicas que ele arruma vão levá-lo ao mesmo caminho, a uma nova profissão que foi um sucesso meteórico e ao mesmo tempo que vai ser um fracasso meteórico. É assim que eu enxergo, tá? Mas é isso aí, minha gente. Márcio Simões 2022, tamo junto, minha gente. Você de fora do estado de São Paulo, não esqueçam, compartilhem meus vídeos, minhas matérias, tá? Para amigos, parentes e conhecidos que morem no estado de São Paulo, tá? Vou precisar muito da força do cidadão paulista para alcançar as minhas metas assim, tão desejadas que eu tenho para 2022. Tá bom, minha gente? Minha gente, um grande abraço a vocês, que Deus abençoe o dia de todos.